Oi, Miglis! Aqui é a Mica Rocha. Estou começando mais um Famosos Conselhos com Glê, minha mãe. Quem já é assíduo aqui do Famosos Conselhos sabe que eu chamo minha mãe Blenda de Glê, tá? Então, para os íntimos, Glê. Para os não íntimos, Glê também. Porque eu não consigo apresentá-la como Blenda. Olha só. Oi, Glê, tudo bem? Tudo bem, filha? Tudo ótimo. Ó, deixa eu falar uma coisa. Episódios de Glê são um dos mais ouvidos nesta plataforma. Vocês amam quando o Glê vem aqui porque ela o quê? Toca o terror da psicologia. Faz você ficar com a cabeça fervilhando de coisa. Faz você se perguntar, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Mas é bom, né? No final das contas. Sim, claro. A galera amou o seu podcast de casamento com meu pai. Uhum. Adoraram. Falaram que pensaram muito, repensaram muito nos relacionamentos. Se foi bom, eu não sei, mas fizeram, repensaram. O narcisismo, o episódio de narcisismo que você fez aqui Sim. também foi super, super ouvido. Quem não ouviu, ouçam episódios de Glê aqui que são muito bons. Mas o assunto hoje é treta, hein, Glê? É delicado, hein? É É um terreno delicado. delicado. A gente vai falar sobre sogras! Relacionamento com as sogras. Vocês mandaram muito isso, vocês pediram muito. Faz meses que a galera tá pedindo. Sabe que no meu Instagram muitas pessoas pedem. Eu tenho, inclusive, um vídeo antigo que eu falo sobre sogra. Sobre sogra. É, E os seus pacientes também falam sobre questões. sim, sim. A sogra sempre Sim, aparece. mais as mulheres falam das sogras do que os homens, Sempre mas a mãe de falam. alguém aparece. Sempre a mãe de alguém aparece. Na psicologia. Da mãe a gente nunca se livra, É, exato. seja nossa ou de alguém. Bom, por que as pessoas pediram esse tema? Porque elas têm dificuldade, algumas, não são todas, na relação com suas sogras. Elas citam que as sogras, isso eu tô falando do lado das noras, tá? As sogras. Eu não estou falando do lado das sogras, porque sempre tem Sim, lados das pessoas. sim, sim. Mas elas relatam que as sogras elas falam sobre o corpo delas, que as sogras fazem umas pegadinhas. Teve uma que deu uma festa e chamou ela para a festa, né? Uhum. E ela tinha tido bebê há 3 meses, aí acho que ela falava do corpo dela, que ela tinha engordado, que ela tinha que emagrecer e tal. E aí ela foi dar uma festa de aniversário à sogra. Parece, mãe, que a sogra fez um traje na festa que era tudo branco e não avisou a nora, de Boazinha. propósito. Ai, que fofa! Ai, que fofa, que linda! E a nora chegou lá de rosa pink, sabe, colorido, e tava todo mundo de branco. E aí ela se sentiu mal na hora e tal. E aí o marido ficou meio sem graça. E aí parece que quem acalmou ela, que ela ficou brava, ainda mais hormônios pós-parto, ela mesma Claro. relatou, foram as amigas da sogra. Que falaram, ai, não liga, ela é assim mesmo. Ela fez de propósito. Aí eu queria começar com essa história. Por que uma sogra dessas fez isso com a nora? Então, eu acho que a gente tem que recuar um pouquinho, porque a gente está falando de uma sogra que é mãe do marido, Isso né? aí, E tem a sogra que é mãe da da mulher. mulher, né? Eh, eu acho que são sogras diferentes, porque quando a minha experiência mostra isso não é geral, mas mostra o seguinte: quando a mulher casa, né, se junta com um homem, enfim, né, o homem tende a entrar mais rapidamente no ecossistema da mulher, Aham. né, do que vice-versa. Então, às vezes as questões, embora tenham muitas piadas de homens falando de sogra, né, da sogra que é meio bruxa, enfim, tem muitas piadas dessa, mas a gente vê que, de modo geral, os problemas mais relatados aparecem mais da Mãe do mãe homem. do homem com a mulher que entra. E Isso. eu acho que tem uma questão muito ligada também à própria criação. A gente vem de uma sociedade mais patriarcal, né? Em que os homens são criados, né, muitas vezes, como figuras muito importantes, né? Então, os filhos muitas vezes são vistos pelas mães como assim verdadeiros príncipes, né? Verdadeiras são ideais, são os melhores homens do mundo. E muitas mães passam a ter uma relação com esses filhos muito, muito intensa, né? Com a entrada de uma mulher, e é uma outra mulher, porque quando é um homem com uma mulher, é diferente, né? Então, é o genro com a sogra. Isso. Mas, nesse caso, é a mulher com a sogra. Então, tem uma relação aí de mulher para mulher,
né, que às vezes é um terreno delicado, é um assunto sempre cheio de pegadinhas, né, para se tratar, e que é necessário ter uma atenção, porque muitos casamentos, Uhum. eles não no sentido de que eles possam, eh, não acontecerem, ou eles possam serem desfeitos por conta disso, mas muitos casamentos se veem atrapalhados por uma presença que nem sempre é uma presença, harmoniosa, não é? Da Querida. sogra, querida, harmoniosa, enfim. E às vezes, dependendo da sogra, né, ela pode estabelecer uma relação de competição, porque às vezes ela olha para essa mulher sendo a mulher que ela também gostaria de ser, né? Às vezes tem isso, não é? Achando que essa mulher não está à altura desse filho, Uhum. né? E às vezes as noras também entram em competição com essas sogras. Então a gente tem que olhar para os dois lados, né? Por que que uma sogra, né, dá uma festa, todo mundo de branco, e a única pessoa que ela não avisa é a nora, Foi né? sem querer, gente. Então. E a gente sabe que não é sem querer, né? Isso tem uma comunicação de colocar essa nora num papel constrangedor, né? Humilhante, de fazer com que ela fique de saias justas, né? Mas aí eu acho que eu posso dizer uma coisa agora um pouco contraditória, que o problema, muitas vezes, não é a sogra, né? Claro, a gente localiza o problema na sogra, mas o problema também está no filho Uhum. desta sogra, né? Que muitas vezes não se posiciona, não se coloca, não é? Não diz para essa mãe, olha, eu estou formando meu núcleo, né, familiar, esta é a mulher que eu escolhi, né? E você ou você aceita ou a gente não vai poder ter uma convivência, né? Então, da mesma maneira que um filho não tem que se meter na relação do seu pai com a sua mãe, essa mãe não teria que se meter na relação desse filho com a sua mulher. Então, falta neste momento, quer dizer, a gente sabe, essa pessoa mandou um recorte da situação, a gente não sabe o decorrer dela, que providências foram tomadas, né? Mas é uma situação que depende deste homem que se posicione e proteja essa mulher, não é? E que essa mulher não tenha que tomar a frente disso, porque quando a mulher entra nesse embate com a sogra, de alguma forma ela protege a relação deste filho com esta mãe. E quem tem que resolver essa situação é o filho, Exato. não é não é né, a nora, né, que tem que fazer isso. Embora ela possa comunicar e dizer, e o filho perceber, mas ele tem que tomar essa frente e essa mãe tem que entender o lugar dela, né? Aqui no Famosos Conselhos, uma vez, a gente recebeu no Disque uma mãe que a filha tinha passado um fim de semana com a sogra e a filha de 10 anos veio falar para ela que a sogra falou mal da mãe, né, Uhum, durante essa viagem. Ah, sua uhum. mãe é isso, sua mãe é aquilo, você tem que confiar na vovó e tal. Aí a gente vai para uma outra esfera. O que fazer quando você se encontra numa situação aonde a sogra, ela fala para o neto mal da mãe? Quando essa menina volta para casa e conta para a mãe que a avó falou mal da mãe, como que essa dinâmica familiar tem que funcionar? Que complexo. Essa é uma situação bastante lamentável, né? E de certa forma cruel também, porque nenhuma mãe pode falar do pai desta criança, né? Vamos dizer que a mãe da mulher, né? Falar quanto o seu pai é assim, ou assado, ela não tem o direito de fazer isso, e vice-versa. E é colocar a criança no meio de uma triangulação da qual ela não tem a menor ideia. E a mãe é uma figura, assim como o pai, são figuras muito importantes, são figuras de amor da criança. Então, uma avó ou um avô, né, falar mal desse pai ou dessa mãe é uma é uma é uma situação de você criar um desequilíbrio na dinâmica familiar muito grande. Às vezes, diante de situações assim que vão sendo repetidas e que mesmo com a conversa e que mesmo tratando, ela não diminui, às vezes
o afastamento, que não é o mais aconselhável, termina sendo aquilo que deve acontecer, porque cria uma situação muito tóxica para essa família. Imagina eu falar do pai dos meus netos, entendeu? Para os meus netos, né? Uhum. Ou a sogra falar de você para os seus. Quer dizer, é uma situação absurda, mesmo que tenha razão, mesmo que observe, porque, do meu ponto de vista, a família, os laços sanguíneos, as associações que vão sendo feitas, do meu ponto de vista, isso tem um valor muito grande. Então, eu acho que as pessoas que têm mais sabedoria em preservar esses laços, mesmo que elas pensem coisas, mesmo que elas não concordem, mesmo que elas digam: olha, essa mulher que meu filho escolheu não é a mulher que eu acho que seria ideal para ela, ou este homem, não é? Isso é um pensamento da mãe que se recolhe a ela, porque supostamente esses filhos são adultos para escolherem com quem Exato. eles querem ficar, né? Uhum. E muitas vezes, mas eu não consigo, meu filho vai sofrer com essa mulher. Bom, seu filho não é um menininho, né? Sua filha também não é uma menininha. Supostamente são adultos, eles vão ter que se haver com as escolhas que eles estão fazendo. Então, eu acho que o pai e a mãe que pensam na família como um lugar de muita importância, que precisa ser conservado, porque ali vão acontecer dinâmicas muito importantes, você você se economiza, você silencia, você não fala, né? Você não se mete em algo que não é da sua conta, você não dá opinião se você não for pedido, né? Você não vai para a casa do seu filho ou da sua filha sem pedir licença, né? Então, Verdade. essas coisas todas são etiquetas de uma vida familiar que a gente possa prevenir o máximo possível de conflitos. Exato. Mãe, quando as pessoas relatam, né, casos sobre as sogras, existe também o ponto do marido ter medo da mãe, Ah, sim, né? sim. Então, de muitas vezes as noras pedirem ajuda para o marido, olha, tá acontecendo isso e tal, e ele meio que colocar panos quentes, a minha mãe é assim, deixa, minha mãe é assim. Só que o minha mãe é assim, deixa, para ele que é filho dessa mãe, ok. Mas para quem está vivendo essas situações desagradáveis, faz o quê, né? Então eu também entendo que essas relações dessa mãe, às vezes muito matriarcal, né, que se apodera da vida do filho e julga se a mulher é boa, se não é e tal, também causa esse medo num homem que não tem coragem de se impor e nem defender a própria família, né? Na verdade, assim, o medo que esse homem tem dessa mãe ou desse pai, porque tem histórias também de sogros, né? Que eu ouço bastante, quer dizer, homens e mulheres, principalmente quando esses sogros têm uma posição, vamos dizer, de poder financeira, Financeira. enfim, há uma certa subserviência de toda a família em torno dessa figura, né? Então, isso que aparece no casamento já aparece antes. Porque provavelmente é uma relação de submissão, é uma relação que não migrou para uma maturidade, né? Porque a partir de um momento da vida, mesmo que os filhos não casem, os pais precisam ser pessoas desnecessárias na vida desses filhos. E me entendam bem, me entendam bem, eu não estou dizendo que os pais vão ser abandonados, que vão ser deixados, que as pessoas não vão conviver. Mas você não precisa, por exemplo, né? Se você casa ou você vai morar sozinho e tudo, você não precisa falar todos os dias com seu pai, com a sua mãe, contando tudo que você está fazendo na sua vida, né? Você tem sua privacidade, você tem suas decisões, você às vezes comunica, mas isso não é uma obrigatoriedade. Por quê? Porque já entraram no mundo adulto e isso não tem nada a ver com desamor, com abandono e nada disso. Com Então, proximidade, né? não, com proximidade, pelo contrário, quanto mais liberdade há nessa relação, mais proximidade você consegue ter. Sim. Melhor é, mais tempo você quer ficar junto, né? Então, há famílias que não é somente a sogra, tem sogros também, e há famílias que elas têm uma dinâmica, não é? De que as pessoas não podem criar independências, não podem criar vidas próprias. Então, casar, viver junto com alguém, é uma decisão que você toma de criar um núcleo próprio. Uhum. E nesse núcleo, o seu pai e a sua mãe
não estão, não são convidados para essa formação. Eles são convidados para a festa, mas não para Uhum, viver o casamento, uhum, né? é verdade. E o que fazer quando o marido apresenta medo e não consegue falar e esse peso fica todo na nora? Eles devem ir para uma terapia familiar? Eles devem tratar desse assunto de que maneira? Porque eu entendo que, tá bom, aconteceu isso, então ela pede ajuda para o marido e o marido já fala esse território eu não vou. Ou protege, não Ou é? protege, não é Ou bem protege, não é assim. bem assim, ou É, briga com a companheira, é, né? Ou com o companheiro, porque você está falando, não é. fale isso, ou tenta fazer com que ela mude para poder se adaptar a isso. Eu acho que todas essas medidas são muito ruins, né? Eu acho que a medida melhor seria do diálogo, mas a gente não sabe quanto esse casal tem maturidade para esse diálogo, não Uhum, é? E se eles não têm maturidade, mas percebem a necessidade, e aí vai depender muito do interesse que ambos têm em preservar essa relação, né? Se eles colocam isso como prioridade na vida deles, eles devem procurar uma ajuda, um mediador, alguém que possa mediar um pouco esse conflito, esse dilema todo que está acontecendo, e seja o homem, seja a mulher, pensar um pouco como está sendo seu processo de maturidade, né? sim. Quer dizer, você ainda continua o filhinho da mamãe que tem medo de dizer um não para ela, e tem mães e pais também, eu estou falando dos dois, porque existem, né? Porque às vezes se fala muito da sogra, mas tem também sogros Aham. que fazem isso. Às vezes a sogra também se vale um pouco daquilo que é tão conhecido, que chama-se das chantagens emocionais, né? Então, olha o que ela disse para mim, aí chora, aí se faz de vítima, aí todo mundo tem que acudir, aí é uma super proteção toda, e tudo isso, na verdade, faz com que você termine incentivando, alimentando esse sistema, que é um sistema infantil, é um sistema de relação infantilizada, não é? E não avança. E o que que ocorre? Muitas pessoas, não são poucas, que se separam às vezes por conta dessas dinâmicas familiares, não é? Porque diz assim, não, mas casei com um homem que tem medo do pai, tem medo da mãe, não consegue falar a respeito, não consegue dizer um não, né? Ou o homem diz, nossa, mas eu não consigo ter uma mulher, né? Essa mãe e esse pai estão sempre no meio, estão sempre ali, e tudo que ela faz tem que passar pelo crivo desse pai e dessa mãe. Então, evidentemente, não há maturidade, né? Se não há maturidade, não há relacionamento que progrida. Eu também recebi de pessoas falando essa frase que eu acho que você deve escutar bastante no consultório. Eu não consegui ficar com ele porque ele é casado com a mãe. Ah, sim, O que que sim, isso quer dizer? sim. E porque são homens, não é? Que eles não amadurecem no sentido de poder, de fato, cuidar dessa relação. Então, assim, eles continuam filhos, eles não saem desse papel de filhos. Então, primeiro de tudo, tem que proteger essa mãe. Primeiro de tudo, essa mãe tem que estar contente. Então, e às vezes, sabe o que acontece? Que muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de formar parcerias porque elas não saem da posição de filhos, estão casados com o pai ou com a mãe, Uhum. né? E procuram parceiras ou parceiros que também mantêm essa aliança de que estão casados com. Eles querem que também eles se casem com o pai ou com a mãe deles. E eu acho que estar casado com a mãe ou estar casada com o pai significa assim, que mulher nenhuma, homem nenhum vai estar à altura. Uhum, Porque que homem, que mulher vai competir com esse pai, com essa mãe, uhum. né? Então, é uma situação difícil, é uma situação que se vê muito hoje, porque a gente tem uma população hoje que está mais infantilizada, né? Tá menos, a gente tem uma infantilidade maior e que as pessoas demoram mais a sair de casa Verdade. por conta de situações financeiras, de uma série de coisas. Então, esses laços, eles ficam por mais tempo, Uhum. né? Não há uma saída, mesmo que seja para morar sozinho, mesmo que seja, enfim, para morar junto com alguém. E eu acho que sempre é uma experiência importante a gente poder se separar dos pais, porque aí você vai poder, um dia na sua vida, né? Quem quiser ser pai, ser mãe com seus filhos, porque isso também atrapalha a educação dos filhos,
mas você poder formar laços amorosos com alguém. Porque Uhum. se você não se destaca do pai e da mãe, você não consegue criar esses laços, Exato. né? É muito engraçado porque eu tive 2 meninas e um menino. E eu sempre fico pensando nisso, assim, como eu vou criar meu filho para ele ser independente de mim. E não essa coisa de, ai, que ciúmes da namorada, ai, que ciúmes, porque eu acho isso um pouco tóxico. Eu estava outro dia na internet scrollando a tela, né? E vi um meme de uma mãe que entrava no quarto e ela dublava: Quem é essazinha? Sai da cama do meu filho. E juro que aquilo eu olhei e falei assim: gente, isso é a última coisa que você deve ser como mãe. Número um, né? Quem colocou a pessoa na cama da pessoa foi a pessoa. O menino está Claro. ciente de que tem alguém na cama dele. Então, outra, é uma mulher falando de outra. Sim, Essazinha, como se você nunca tivesse estado na cama aí do seu namorado que virou marido, né? sim, Imagine se alguém chegasse no quarto e te pegasse pelo cabelo falando isso. Como que você ia se sentir? Mas da mulher que seu filho tá ficando, você pode falar. Porque ele é o que seu, né? Ele é sua propriedade, ele é. Então, assim, relações que pra mim são um pouco disfuncionais, assim. E olha, eu tenho filho menino, eu acho que menina e menino existe uma criação um pouco diferente de dinâmica mesmo, mas não ruim e boa, zero. Mas não me sugere que eu vá ter ciúmes do meu filho, sabe? Eu tenho ciúmes do meu marido, gente, honestamente, né? sim, Eu posso ter cuidado com meu filho, eu claro, posso ter preocupação de falar, putz, nossa, meu filho não tá com uma pessoa muito legal, nossa, não achei que, né, tô preocupada. Mas aí é com menino e com menino, claro, com os né? dois, Não, com os não dois, importa. com os Agora, dois. essa dinâmica de ter ciúmes de uma mulher com meu filho, eu juro pra você que eu não consigo entender muito, assim, não me cai muito bem esse tipo de É, acho que é, talvez porque eu nunca tenha tido essa relação com meu pai, né. sim, O meu pai, senhor seu marido, apesar dele ser muito protetor e um super pai, muito presente, ele nunca foi um pai com esses papos de ciúmes. Ele era muito preocupado se a pessoa que a gente estava era legal. sim, isso sim. E obviamente era difícil passar no crivo dele. Mas acho que, sei lá, por uma figura masculina de olhar e falar: "Putz, não sei se esse cara quer uma coisa séria, não tô achando que ela tá muito feliz", nesse ponto, né. Mas nunca um ponto assim: "Você é minha", esses papos estranhos assim. Não, não. Acho que isso é uma reprodução que a mulher termina fazendo do modelo patriarcal que ela É, tanto reclama, né? sim. Porque aí ela julga a outra mulher, é uma mulher falando de outra mulher, Uhum. né? Ela julga, ela encontra defeitos, ela faz aquele olhar assim, né? Que vai dos pés à cabeça, olha tudo, olha todo o comportamento. Isso algumas mulheres, É, né? Porque há é, muitas, há claro. muitas mulheres que têm filhos e filhas também, e elas têm uma vida também independente, elas têm interesses outros que não são só os filhos, né? Eu acho que muitas mães eh, colocam os filhos como centro da vida delas, e isso eu acho que traz muitas, muitas questões. Então, esses filhos nunca podem deixá-las, nunca É. podem crescer, né? E aí não é uma preocupação, porque veja, a gente como mãe, como pai, exatamente isso, a gente se preocupa se os nossos filhos estão bem com Claro. as pessoas que eles escolhem, né? E assim mesmo a gente tem que entender que essa preocupação da gente vai até a página 5, porque às vezes você pode se preocupar, mas você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer, a não ser acompanhar. Uhum, E, de preferência, faça o possível para se dar bem, uhum. mesmo que isso custe para você alguma coisa, porque essa conexão é que pode, inclusive, fazer com que seu filho e sua filha pensem melhor no que está acontecendo. Sim. Quando vocês eram Vixe! adolescentes, né, que tinham namorados e tudo isso, de fato seu pai não tinha essa, nunca vi. E quando ele tinha, ele mesmo se corrigia. Ele dizia assim: "Não, isso aqui acho que eu tô com ciúmes, né?" Eu digo, "É, acho que você tá, né? Vamos parar." Então, que é muito diferente de dizer: "Mas será que isso vai dar certo? Será que essa escolha é a melhor? Mas então vamos trazer para perto, É, vamos trazer para junto, porque não adianta a gente ficar aqui falando,
né? Porque, na verdade, quanto mais você fala, mais você Afasta. afasta. E o outro ganha muito mais poder, ou a outra ganha muito mais poder. Então, eu acho que tem que continuar havendo a conexão, mas não a superproteção, né? E E eu, não como querer, tive. e não querer ocupar um lugar amoroso, Exatamente, amoroso de homem e mulher, né? de homem e mulher. É isso que me incomoda, não é zero preocupação. Meu pai, gente, era muito engraçado. Sei lá, alguém começava a namorar em casa, aí ele conhecia a pessoa, ele falava, 2 semanas vai terminar. Aí a gente terminava em 2 semanas. A Gabi, minha irmã, falava assim, pai, sério? Aí ele, 3 semanas esse aí. 3 semanas terminava. Mas tinha até um tom meio engraçado, assim, era um cuidado que tinha um bom humor, porque eu também acho que ele era esperto, né? Ele não É, chegava. muito. Imagina se ele chegasse pra gente, uma dica aí pra você, tá? E falasse 3 semanas. A gente não ia receber tão bem quanto ele, haha, 3 semanas. É diferente. Então, eu acho que os pais, eles também têm que aprender a ter um jogo de cintura, né? De ficar perto, de perguntar mais do que julgar, para entender aonde você está pisando e assim você conseguir ajudar. Isso eu acho que é muito saudável. Não, isso é saudável, é esperado, É, né? É esperado. Eu acho que os filhos também esperam isso, claro. mas eu acho que os filhos esperam que também haja confiança de que eles podem passar por sofrimentos, né? E às vezes tem coisas que são sofridas, às vezes tem que passar por aquilo. Você pode avisar 10 vezes, mas a pessoa tem que passar por aquele caminho, não é? Claro, eu não estou falando aqui em situações limites, né? Em Claro, situações de risco. claro. Nada disso, né? Mas eu acho que sim, eu acho que acho que também tem uma coisa muito importante, que é a relação que os pais têm com a vida amorosa deles, né? Eu acho Sim, que as pessoas que são pais e mães, e não necessariamente é a vida amorosa com aquele com quem você teve filho, você pode refazer sua vida de outra maneira, né? Mas quando uma mulher e um homem, né? A mulher, principalmente, ela tem uma vida amorosa satisfatória, ela se sente de alguma forma bem com o seu companheiro ou companheira, seja lá como for, não é? Ela, de modo geral, sobrecarrega menos os filhos com essa expectativa de que esses filhos sejam as pessoas que vão dar a eles a felicidade eterna, é. né? Então, os filhos, eu sempre falo isso, até nas minhas redes sociais isso aparece, filho não é troféu. Filho não é para a gente ficar apresentando para o mundo, ai, olha que incrível esse meu filho, minha filha. Sim, a gente acha que é, porque para nós os filhos são muito especiais, né? Mas isso não é para ocupar um vazio. Se alguém Uhum. quer ter filhos para se realizar e ocupar um vazio, vai ficar complicado, porque filhos, eles têm oscilações, os filhos vão embora, né? Os filhos passam fases difíceis com a gente como pais, né? Dizem às vezes coisas ou fazem coisas que podem nos deixar mais tristes, a gente também. É uma oscilação, isso faz parte, né? Então, eu acho que a gente precisa estar preparado para isso e ter muito respeito pela privacidade dos filhos. Eu acho isso uma coisa fundamental, principalmente quando eles são adultos, que eles pagam as contas deles, que eles trabalham, que eles cuidam da vida deles. Você não tem mais que ficar dando ordens ou dizendo o que ele tem ou não tem que fazer, né? Mesmo que você faça isso de um jeito às vezes provocativo, indireto, né? Mas você está fazendo. Uhum. Então, quando os filhos são menores de idade, esses filhos não têm autonomia, então a privacidade dos filhos pertence um pouco É. a gente como pai, porque, né, a gente sustenta, a gente está ali, juridicamente somos responsáveis. Mas depois disso, eu acho que os pais têm que cuidar da própria vida. Eu atendo muitas pessoas, né, por exemplo, que é um drama, né, quando os filhos entram na adolescência. Até quando eles eram pequenos e podia botar debaixo do braço e levar para todo lugar, os filhos são ótimos. Entrou na adolescência, aí já é muito chato esse negócio, dá muito trabalho. Mas é porque a adolescência começa exatamente essa ruptura. É. Então, às vezes, o adolescente fala para a mãe ou para o pai: ó, me dá um tempo, olha, não quero que você fale comigo agora, eu não quero contar tal coisa. E se você respeitar isso, a possibilidade dele se aproximar vai ser sempre muito maior. Uhum. E eu acho que é isso que prepara o jovem adulto e o adulto. Uhum.
Porque é preciso, né? A adolescência ela é tão complexa, mas ela é necessária, porque ela é um momento que você às vezes se revolta, que Sim, você olha para o seu pai, para sua mãe, e você fala, ah, mas também não é tão perfeito assim, tem um monte de defeito. É a hora que vai caindo um pouco a ficha, e com a imaturidade cai a ficha meio errada, porque por mais que seus pais tenham defeitos, né, em casos comuns assim, tudo bem, todo mundo tem, então na maturidade você até fala, meus pais têm defeitos, mas têm muitas qualidades, mas na adolescência você não pensa tanto assim, é mais sim, radical, né? Mais emocional. Eu odeio, eu amo meus amigos, minha família sim, não é nada. Nossa, essa fase é muito chata. Meu Deus, eu vou chegar lá. Deus me ajude. E os pais, eles têm que também viver esse luto do filho que era fofinho, sim, que, né, que, sim, é um ai, ele luto. me dava a mão. Outro dia uma mãe falou pra mim, minha Era filha, super carinhoso. super, falava eu te amo. Ai, minha filha não quer mais ir de mão dada comigo pra escola. Eu lembro o dia, eu não sei se era o dia, mas eu lembro eu desdando a mão pra minha mãe. A minha mãe amava pegar na minha mão e ela ficava apertando, porque eu tinha uma mão gordinha e ela ficava assim, ó, na minha mão. Aí, acho que era natural, ela pegava na minha mão e ficava apertando, indo me deixar nos lugares. Eu, tipo, pelo amor de Deus, que mico! E assim, faz parte, né? É uma ruptura. Eu também acho que deve ser difícil para os pais, porque Sim, todo mundo ali tá sim. sabendo lidar com E esse porque a novo. gente, como pai, como mãe, a gente demora um pouco a entender que isso não é pessoal, É, né? Que isso também não é a falta de amor do filho com a gente, é uma coisa que faz parte, que ele precisa disso. E se você tiver calma, paciência, que é uma virtude que você vai desenvolvendo nessa época, né? Tiver paciência e também não provocar tanto, essa coisa passa. E tem um negócio muito interessante. Porque o filho percebe que o pai e a mãe têm força suficiente para tolerar a separação, né? uhum, Então, quando os filhos casam, idem. é, Meus pais estão felizes, meus pais estão bem, meus pais continuam levando a vida deles. Não é porque eu saí de casa, eu casei, ou fui morar sozinho que, né, minha mãe vive chorando ou sentindo falta do príncipe encantado ou da princesa que estava ali, né? Então eu acho que isso é uma coisa importante. Agora, eu gostaria também de fazer uma defesa, hum. né, para as sogras, né? Não aqui só Até porque você é sogra também, sim, né? porque eu sou sogra e eu conheço sogras muito legais, né? Muito legais mesmo. Porque às vezes os filhos também são muito duros com os pais, É. né? E às vezes os filhos casam e dependendo, né? Se tem uma questão com a mulher, enfim, às vezes se usa isso para um acerto de contas que nada tem a ver com a nora, Hum, mas tem a ver com acertos de conta do filho ou da filha com esse pai e com essa mãe, né? é. Então, por exemplo, quando vem os netos, isso é muito visível, né? Você não vai fazer com os meus netos o que você fez comigo. Esses Hum, acertos de contas que muitas vezes ocorrem e que a sogra ou o sogro não estão mal intencionados, eles não querem desarmonia, eles querem colaborar, eles querem fazer o melhor, mas dependendo do como foi essa, essa dinâmica toda, isso pode aparecer na questão do casamento. Então, às vezes, o problema não é toda sogra que é assim. Tem sogras ótimas, tem sogras muito colaborativas, tem sogras que são assim, uma bênção na vida. verdade? Ajudam, estão junto e se aliam às suas noras e aos seus genros, não porque preferem um, nada disso, mas se aliam para Sabe a que importância, né, sabe a importância disso e às vezes os filhos não têm essa sensibilidade. Então a gente fala muito, né? Muito do que os pais erram com os filhos. Mas os filhos também erram com seus pais, Sim. né? Os filhos também podem magoar seus pais, os filhos também podem fazer coisas que às vezes são difíceis e que você nem está se dando conta. Uhum. Então, quanto mais as pessoas puderem ter clareza nisso, melhor, né? Porque sai desse mote de acusação, de julgamento, de acerto de contas de coisas da infância que não voltam mais, né? Pois é. Tem coisas que não voltam mais. Então, você, como pessoa adulta, também tem que resolver isso. E entender que certas coisas é um problema
da sua mãe ou do seu pai, Uhum. e que certas coisas são problemas seu com seu pai e sua mãe, mas que a partir dali é você que vai ter que resolver. E isso que você está falando, toda vez que eu fazia terapia, e que na terapia surgem muitos pais, principalmente quando você começa a fazer nova, né, que era o caso, você fala muito dos seus pais, né? Claro, muito. E eu lembro que sempre existia esse exercício do terapeuta, entender, ok, entendi a sua questão, mas isso não pode ser a sua muleta para a sua vida. Porque também tem muita gente que acaba vivendo, não teve a oportunidade de fazer uma terapia, de se autoconhecer, ou não quis, ou enfim, e passa uma vida falando do que os pais não fizeram. Sim, E assim, por mais que os pais não tenham feito, tá? Vamos então partir do princípio que isso aconteceu, os pais não fizeram. Mas essa imaturidade que você falou, é isso, né? De você não conseguir resolver esse problema também, né? Ok, não tem nada que eu possa fazer, só a partir de agora. E viver uma vida culpando os pais como uma desculpa para não viver a sua vida. sim, sim. E você fica preso, né? Você fica preso num conflito que, na verdade, é um atraso, atrasa a sua vida. Existe uma linha, né, que hoje é conhecido como constelação familiar, que é bastante polêmica, mas o autor, a pessoa que idealizou as constelações familiares, que é o Bert Hellinger, que era um teólogo, enfim, tem muitas polêmicas em torno dele, né? Mas isso outras linhas também falam. E se diz muito isso, quando você não tem a resolução com figuras de pai e mãe, né? Isso é mostrado em alguns estudos como isso atrapalha o crescimento profissional, o crescimento amoroso, porque você está enganchado nessas figuras. Então você vê gente com 50 anos, com 40 anos, com 60 anos, não é, falando do que os pais não fizeram, né? Ou então dizendo só os meus pais sabiam fazer isso, ninguém mais sabe fazer Sim. isso. Então, de qualquer forma, estão presos nessa armadilha, né? E que não tem mais validade. A gente também precisa começar a pensar o que é que tem validade para a minha vida, quanto tempo eu vou ficar, não é, nesse discurso, nessa narrativa de culpabilização dos meus pais. Eu posso entender que foi difícil, eu posso entender que houve prejuízos de algumas coisas, mas eu estou aqui, eu sou adulta, agora o que que eu faço com isso, né? E eu acho que quando há o casamento e a chegada dos filhos, às vezes isso retoma na relação com os pais, e eu vejo, às vezes, algumas coisas que eu olho e falo, nossa, mas esse pai e essa mãe, eles não estão com essa intenção. A intenção deles não é causar esse mal todo, mas eles também têm limitações. Por isso que eu acho que se separar de pai e de mãe é a oportunidade de você olhar para o seu pai e sua mãe como seres humanos falhos. Eles são cheios de falhas. A gente erra mais do que acerta. É natural que isso aconteça. É. Então, da mesma maneira que esse homem ou essa mulher tem que dizer, mãe ou pai, né? Olha, fica na sua. Eu me casei, essa mulher, você gosta ou não, essa mulher que eu quero para mim, esse homem que eu quero para mim, não se meta, não quero você e é preciso, às vezes, colocar isso, né? Isso é uma forma de você tratar o seu pai e sua mãe como pessoas reais, como pessoas adultas também, né? Então, eu acho que essa questão de sogra, né, genro, isso remete muito às situações de infância, às situações também das expectativas desses pais com esses filhos, a própria vida dos pais, né? Uhum. Das mães. Eu vejo muitas mulheres, e mulheres jovens, né, que os filhos estão entrando na adolescência, e assim, o que é que eu vou fazer agora da É. minha vida? Que eu não sou mais super necessária. E são adolescentes, é muito necessário, ainda tem muito caminho, Ainda tem. né? Mas não é mais aquela menininha que vinha, que abraçava, que beijava, mamãe, eu te amo, não é que. Não é. Ela ama ainda, mas de outra maneira, de outra forma. Uhum, Né? exato. É, por isso que eu falo, olha, minha filha vai dormir todo dia na minha cama, Olivia, agora. Aí eu falo, tudo bem. Porque vai ter um dia que ela vai falar, ai, Não, mãe, não dá vai licença, e vai querer. fechar a porta na minha cara do quarto. Sim. E eu acho que é isso. Quer dizer, se tudo der certo, É, se tudo der certo, é para os filhos voarem, não é para os filhos. Essa frase eu falo sempre: os filhos voam, mas eles sabem que eles têm um porto seguro se quiserem voltar.
né? E não é por desamor, e não é por abandono, não é nada disso. É parte do crescimento. E que você tem que fazer isso, né? Tem que seguir sua vida. E os seus pais já tiveram o tempo deles. Agora eles vão seguir a vida deles também, Exato. né? Então, olha, você pode encaminhar esse podcast para o seu marido, Ah, sim. para a sua mãe, para o seu pai, para a sua sogra, se você tiver uma boa relação com ela, ou falar, ups, mandei Sim. errado, desculpa. Ai, nossa, foi um link errado. E porque às vezes as pessoas também têm dificuldades de se expressarem, né? Sim, Às vezes, quando muitos. você vê um conteúdo, alguém falando sobre um assunto dessa forma, né? Que é uma forma mais clara, é uma forma madura, é uma forma onde você não culpabiliza todo mundo, mas você Sim. põe uma responsabilidade ali de maturidade nas pessoas, né? Enquanto família, que as famílias têm que buscar essa maturidade, como você falou. Hoje está muito difícil, assim, as pessoas elas desistem por muito pouco, né? Pode até ser um tema de um próximo podcast, guardando proporções aí, obviamente, mas os casamentos, eles acabam muito rápido, né? As Sim. pessoas desistem das coisas muito rapidamente, elas não têm uma maturidade de conversar, de se comunicar. Então, eu acho que esse problema da sogra também é um problemão de comunicação entre a família, né? Também, Às vezes uma muitas família que não se vezes. conversa, não fala. O filho nunca disse para a mãe uma crítica. Sim, Mãe, eu não gosto que você faça isso. sim. Porque tem aquela coisa do respeito, do medo. Então, assim, ele vai ter que dizer lá aos 30 e tantos anos dele, sei lá, para a mãe, pela primeira vez, algo que o desagradou. Imagina. E tem uma questão que a gente está, né, para finalizar isso aqui, que eu queria deixar de falar, que a gente precisa também olhar os contextos, né? Então, por exemplo, uma mãe que criou seu filho sozinha, Uhum. né? E que teve um único filho e que criou esse filho sozinha, ou que teve dois, enfim, mas é uma mãe, é uma mulher que batalhou muito, que criou esses filhos. É natural que na hora que esse filho case, a primazia da vida do filho não é mais a mãe, é esta mulher que ele está escolhendo como mulher para a vida dele. Então muda de lugar. E claro, algumas mães ficam muito ameaçadas, ficam com medo que esses filhos esqueçam Vão delas, embora. que vão embora, que essa nora não goste delas, não é que elas não tenham acesso aos netos. Então também tem lados que a gente precisa olhar para entender os contextos, para não ficar só uma ideia de sogra é um problema, né? Às vezes não é a sogra, às vezes é a nora, às vezes é o filho, né? E existem os contextos históricos de cada família que a gente precisa entender. Tem pessoas que são difíceis mesmo, Uhum. tem pessoas que são difíceis, né? Mas há outras que não, há outras que têm medo, puro medo de perder o lugar, de perder a importância. Será que meu filho vai cuidar de mim na velhice? É. Que agora ele vai ter essa mulher? Né? Porque a primazia é outra, muda de lugar, né? Essa família. Mas eu acho que a comunicação, se bem feita, ela também pode acalmar os ânimos, né? Muito, Das pessoas. muito, De muito. dizer até para a mãe, né? Mãe, eu vou ser sempre seu filho, eu tô aqui e tal, não é, né? Não é porque eu me casei que eu vou te esquecer. Acho que às vezes o básico, ele precisa ser dito, sabe? Precisa ser dito. Porque às vezes você tem que pegar na mão dessa mãe e falar, mãe, se eu amo ela, não quer dizer que eu não te ame. Se eu Sim, fiz a minha família, não quer dizer que eu não tô aqui com você, não amo você, não cuido de sim. você. Às vezes é isso, né? As pessoas, elas falam tão pouco sobre seus sentimentos que tudo fica embaixo do tapete. Aí começa uma farpa de passivo-agressivo, É, né? exatamente. Começam Ah, as provocações, é, começam os conflitos, e às vezes são coisas até relativamente simples de se exato, conversar, exato. né? Mas eu espero que isso seja bastante útil e que se amplie um pouco mais a visão, para não ficar somente numa visão acusatória, né? De um lado só, porque são muitos lados aí que tem da situação, né? Muito bom, por isso que é bom fazer terapia. Autoconhecimento, gente, sério, eu sempre falo, vai se conhecer.
se dê essa oportunidade. Ai, não consigo fazer uma terapia, faz um curso, entra na Blue Mary Academy. Mas verdade, assim, procura conteúdo, né, para fazer você pensar, para fazer você se perguntar, para a gente sair também disso aí que minha mãe falou, que desses pensamentos pequenos de guerrilha, né, que não levam a lugar É, de nenhum, disputa, de de disputa, até porque você está casado com a pessoa que você escolheu, então a família é um pacote. claro, É, a família ela vem junto, e ela não vem perfeita, porque a sua também não é, não, né, te garanto. Eu sei que é mais fácil às vezes lidar com a nossa mãe, porque a gente tem mas a nossa mãe, o nosso pai, irmãos, gente, é uma família, todas as famílias têm suas complexidades, claro que algumas pessoas mais do que outras, mas eu também enxergo que famílias mais complexas não se conversam, não, não né. se conversa. As famílias complexas, elas nunca se conversaram, Não. elas nunca sentaram num jantar e falaram coisas E difíceis. que não seja numa crise, né? É, Que não precise de uma crise para poder falar. Você pode ter conversas preventivas, que é muito bom, né? exatamente. Aí, ó, ao invés eu vou fazer a camiseta da Gle, tenha conversas difíceis, que foi a segunda temporada inteira, e agora tenha conversas preventivas. Preventivas, isso aí. Olha aí, né? E diga o básico às vezes, né? O básico precisa ser dito. Às vezes você não disse para o seu marido como você está se sentindo. Você Sim, só dá indiretas. Você só fala mal da mãe dele. Você fale para ele, né? Chega para ele e fala: Isso aqui tá me doendo, isso aqui tá ruim para mim. Como é que a gente é. Como é que resolve? você vai resolver isso? Como é que você vai resolver isso? Manda para ele essa buchinha, né? E a gente se vê no próximo Famosos Conselhos. Coloquem aqui seus comentários, deem seu like, sigam a gente e sugiram mais temas para Glengler. Tá bom, estamos aqui. Obrigada. Tchau, gente.